Então, pessoal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Eu disse no último vídeo que eu iria falar sobre a forma de governo monárquica e o sistema parlamentarista, mas eu vou deixar isso para outro vídeo porque eu vim hoje tratar de um assunto importante. Tá vendo que eu estou aqui na área gravando porque eu ainda não consegui me organizar com meus outros amigos para a gente ir para o local que a gente arrumou. Então tem que ser aqui mesmo, né? Passar o vento, que é bem, venta muito. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o seguinte. Tem um autor aí, que é o Laurentino Gomes, que ele foi autor de um livro, aliás, 3 livros de uma trilogia, 1808, 1824 e 1889, que ele aborda esse período histórico. Não li o livro dele, deixar bem claro, não li os livros deles. Ele é um repórter. Eu acho que para esse tipo de coisa deve ser ou um historiador, ou então um cientista político, ou um jurista, ou um antropólogo, sociólogo, algo do tipo assim. Enfim, ele fez o livro, foi sucesso de vendas, né, meus parabéns a ele. Só que nas entrevistas dele eu acho ele deixa muito a desejar. Para quem lê o livro e conhece minha pessoa, tornou-se monarquista pelo que tem no livro. Só que nas entrevistas dele é horrível. Eu tava vendo a entrevista dele esses dias e por isso que eu vou comentar. Primeiro ponto é o seguinte. Esse ponto aí gerou até algum problema do grupo dos portugueses lá daquele Brasil, né? Tem historiadores portugueses, eu acho até historiadores brasileiros também ficaram meio assim com essa história, onde ele denegriu a imagem do Dom João VI, né, chamando ele de covarde. Agora, com base em que ele chama ele de covarde? Porque ele veio pra cá, né, escapou do Napoleão. Eu quero saber que covardia é essa, porque ele foi esperto, não foi idiota, né? Tem a parte no livro lá, segundo trecho que eu pesquisei, que ele diz assim, que ele poderia ter vencido Napoleão se tivesse coragem. Agora a pergunta é, quem acredita nisso? Isso é a opinião do autor, não tem como ele dizer, teria, né, isso ele está prevendo, ele não prevê o futuro. Aí diz que ele era um otário, assim, aliás, um medroso, né? Covarde. Sendo que, na verdade, Dom João VI não foi covarde. Ele veio pra cá não só porque ele estava fugindo de Napoleão. Na verdade, ele uniu o útil ao agradável. Como no meu livro do Hélio Viana, ele deixa bem claro. Isso já era uma pretensão de muito tempo do Dom João. Porque o Portugal tinha conflitos com a Espanha. Eles eram vizinhos ali. Tinha um conflito com a Espanha há muito tempo. Tempo mesmo, séculos. E por questão estratégica, ele preferia vir morar aqui. Como de fato ele queria ter morado no Brasil. Aí ocorreu uma série de acontecimentos que tiveram que fizeram com que ele voltasse para Portugal. Então é o seguinte, o que acontece? Sim, foi graças a ele que abriu aqui os portos do Brasil, né, os portos do Brasil. Ele criou aqui a escola naval, não sei se o nome é esse, mas se não me engano é. Criou a primeira fábrica de pólvora, abriu a manufatura no Brasil. A própria Biblioteca Nacional foi um dos livros dele, né, que ele trouxe pra cá. Depois tive uma negociação lá com ele deixou aqui. Quem mais ele fez? Cara, ele fez tanta coisa que fica até difícil, sério. Muita coisa ele fez, abriu muita coisa aqui, muita coisa. Criou toda uma estrutura. Ele queria ficar aqui no Brasil. Em Portugal é que ia virar colônia daqui. Enfim, o primeiro ponto é esse. O segundo, que são os mais importantes, que ele usa de uma forma que ele fala como se a monarquia tivesse continuado, a gente seria a mesma coisa. O que é um absurdo. Um absurdo. É até uma contradição pelo que tem no livro dele. Primeiro que a gente tem a segunda maior marinha de guerra do mundo. Praticamente tudo que era inventado aqui vinha pro Brasil, novo.
segundo país do mundo a ter telefone, correio, telégrafos, selos postais, enfim. A quantidade de linha férrea, né, ferrovias construídas no Brasil, a época do Império foi a que mais teve. Pra você ter noção, foram 10 mil quilômetros aproximadamente, em 49 anos, que foi o segundo reinado, contra 17 mil da República, em 126 anos. Como assim foi a mesma coisa? Por favor. Ele fala das fraudes. Ah, tinha fraude eleitoral, ok, tinha. Não era o único país do mundo ter, não. Tinha. Olha o que acontece. Dom Pedro II, com o uso do poder moderador, deixando bem claro, que faz parte das prerrogativas reais. A diferença aqui no Brasil tinha esse nome, mas outros monarcas têm por aí. A Rainha Elizabeth fez isso aí no Canadá esse ano, salvo engano. O primeiro-ministro pediu para desfazer o parlamento lá, o Câmara de Deputados, e eles convocou novas eleições. É assim que funciona. Isso seria maravilhoso hoje em dia, né? Ou como seria bom. Então, através disso, o Pedro II, como monarca, como alguém autônomo, independente, né, mais livre de vícios políticos, fazia uso dele. E em caso de corrupção, ele ia lá e desfazia o parlamento. Teve corrupção, ele desfazia. Ineficiência, o Conselho de Estado pedia, ele ouviu o Conselho de Estado, ou então o primeiro-ministro, e ele criou, né, ele diminuiu o próprio poder. Ia lá, pedia por causa dos motivos, né, ia lá expor os motivos e ele desfazia o parlamento. E ele não fala disso na entrevista, ele só fala da fraude. É uma forma ferrenha de querer tornar o Brasil uma porcaria mesmo, entendeu? Ele, até do que é bom, ele quer fazer o que o povo acha que é ruim. É uma forma de sujar a imagem do passado. O que acontece? Outra coisa que ele falou lá foi sobre a questão do analfabetismo. Só que vamos deixar bem claro, é um ponto bem complexo. O analfabetismo no Brasil, por volta de 1870, estava na casa dos 20% de alfabetizados. 20% de alfabetizados. Eu vou pegar como base aqui a maior potência atual, que na época era emergente, como o Brasil, Estados Unidos da América. Por volta de 1870, nos Estados Unidos existiam cerca de 20% de analfabetos. No total, 20% de analfabetos. Era o oposto, né? Ok, mas vamos com calma. Desses 20%, 79%, 80%, vamos arredondar, 80% eram de negros. Negros tinham acabado de ficar independentes, né? De ser solto, aliás. Ficaram livres, ok. Em 40 anos, esses 80% caíram para 20% também, 40 anos. Pouco depois da independência, da libertação dos escravos, esse número que foi junto com a proclamação da República, 80%, né, de 80% de analfabetos. Eu estou usando isso para fazer uma analogia aqui. 80% de analfabetos no Brasil. Nos mesmos 40 anos, esses analfabetos foram de 80 para 60. Estados Unidos foi para 20, como eu acabei de dizer. Aqui foi 60. 60 arredondados, foi 60 e um pouquinho. Olha só. Por que eu falei 40 anos? Porque é mais ou menos essa diferença de período independente que os Estados Unidos têm à frente do Brasil. Eles teve a independência em 1780. Nós tivemos independência em 1824. Ele foi em 1780 e pouco, nós em 1824. Então, comparar uma potência que está emergente, crescendo imensamente, vocês vejam que proporcionalmente o Brasil estava nesse caminho. O Brasil estava nessa linha de crescimento da desigualdade, da final da desigualdade, aliás, da diminuição da desigualdade. Por isso que eu peguei esses dois dados, da quantidade de negros, que eram 80%, e a quantidade de analfabetos aqui no geral, que era 80% também. E eles consideram isso, né?
Eles consideram que o Brasil ficou independente quase 40 anos depois e a comparar uma potência. E olha só, eu comparei uma potência. Mas se você for procurar os dados de outros países, a gente estava à frente deles. Até porque, como eu acabei de dizer, nós éramos, proporcionalmente falando, uma potência como os Estados Unidos da América. Inclusive, tínhamos a marinha maior do que a deles. A moral do Brasil é tão grande que durante a Guerra da Secessão, lá do fim da escravidão, que gerou o fim da escravidão, né, foi o norte e sul. O sul queria se juntar ao Brasil, queria que o Brasil se anexasse. Ia ser território brasileiro, aquela porra. Aquela região lá, Texas e tudo mais. Só que Dom Pedro II não quis. Até porque Dom Pedro II era contra a escravidão, o sul queria perpetuar a escravidão. Agora vocês vejam a moral que a gente tinha. Eles não queriam simplesmente fazer, vamos ser agora um novo país. Não, eles queriam se anexar ao Brasil. Porque era o outro poder da América. Como tem vários relatos disso aí. E isso aí o cara esquece de dizer nas entrevistas dele. O próprio José Murilo Carvalho tem uma frase que ele fala num livro, que eu não me recordo agora o nome. Se eu não me engano, é o A Formação das Almas. Se eu não me engano, mas enfim, é assim. A monarquia caiu no momento em que ela fez seu maior divórcio com as elites, elites que eu falo não intelectuais, mas sim financeiras, com as elites e maior aproximação com o povo. Princesa Isabel planejava o voto feminino, planejava a distribuição de terras, que aquele sim era o momento de ter sido feita essa distribuição. Planejava várias coisas. O filho dela, Dom Pedro, que é Dom Pedro III, também tinha planos até para lei trabalhista, pra você ter noção. Coisa que veio acontecer aqui muito tempo depois. Então são dados que o cara, Laurentino Gomes, simplesmente despreza. E é algo muito triste, porque isso aí é você tornar ainda mais na cabeça das pessoas que o Brasil não teve nada de bom. Ele só fala o ruim. Mas ele não fala que o Brasil cresceu 10 vezes em 49 anos. A sua economia foi de 16 bilhões de contos de réis para 150. Ele não fala, né? Fala de forma bem tímida que a República veio uma crise depois dela, bem tímido, que destruiu totalmente as instituições, que o povo não queria, como tem relatos de repórteres da época lá, jornais, que falavam que várias pessoas assistiram bestializadas aquilo ali, houveram revoltas aqui no Brasil, foram mortos. Tem a parte que ele fala que Dom Pedro II não era popular. Como não era popular? Os poucos que se votaram contra com medo. Olha o nome do Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Por que era Marechal de Ferro? Não preciso nem dizer. Eu acho que só nos primeiros anos de República deve ter morrido aqui em média de 30 a 40 mil pessoas. Isso para uma população na época que era 20 milhões, ou era 15 ou era 20 milhões. É muita coisa. Muita coisa. Era praticamente uma cidade da época. Então, é triste, né, ver isso aí dele. Apesar de que as pessoas que leem o livro dele ficam assim maravilhadas com a monarquia, mas ele nas entrevistas demonstra o contrário. Não sei porquê. Antipatriotismo, algum interesse particular, não sei. Mas é isso, gente, que eu queria falar, resumindo. Ficou meio longo o vídeo, mas era necessário. Eu queria falar mais coisas ainda, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo, que eu vou explicar a monarquia parlamentar certinha, os pontos positivos dela e por que ela é o mais correto para o Brasil. Eu acho que é para qualquer país, na verdade, desde que tenha um príncipe tradicional. Mas enfim, a gente tem que se voltar com o nosso país, né? Whatever, gente, até mais. Obrigado.